CBN Cascavel, 93,9 FM. 3h33. Finados é amanhã e por isso é importante nós falarmos sobre o luto que esteve presente na vida das pessoas do mundo todo nos últimos 2 anos com a pandemia. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o terapeuta e criador da reprogramação biológica, Maurício Valente. Bem-vindo. Muito obrigado, Fran. Que prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Prazer é nosso trazer esse assunto amanhã, dia de finados, Isso né? é verdade. E é algo que é difícil para eu falar sobre dia de finados porque eu não tenho essa fase do luto. Mas qual que é esse impacto do luto na nossa saúde? Olha, Fran, depende muito de pessoa para pessoa, né? O que a gente sabe, alguns dados a gente sabe. O luto é um trauma biológico, né? É um evento biológico. Por quê? Assim como o nascimento. Então, ele não tem nada de novo. Ele é uma coisa que já é esperada. Assim como a gente espera que pessoas nasçam, a gente também espera que pessoas morram. Porém, o luto, apesar dele ser biológico, ele causa um desligamento, uma desconexão, né, pelo menos física, de contato com as pessoas. Então, isso para algumas pessoas, para todas de uma maneira geral, é bem triste. Ainda é considerado o trauma talvez de maior desafio do ser humano, ainda é perder, né, é estar de luto. Porém, para algumas pessoas a gente percebe que lidam melhor com isso, né? A Elizabeth é uma pesquisadora que caracterizou fases do luto. Ela colocou para a gente ter uma noção, mas nem todo mundo precisa passar por essas fases, né? Por exemplo, tem a fase da negação, do isolamento. Você tem a fase da raiva, você tem uma fase de barganha, né? Aí você tem uma fase depressiva e você tem uma fase que então você aceita. São as 5 fases descritas por essa pesquisadora. Porém, isso não é obrigatório. Nem todo mundo precisa passar por essa fase. Cada um reage de uma forma diferente aos diversos tipos de luto, né? Foi por isso que eu falei no início que eu tenho a dificuldade do luto, porque as 4 primeiras fases eu não lembro de ter vivido na minha vida e nem sei se eu vivi. Por isso essa dificuldade. E também não é obrigatório, não é porque elas são descritas que eu não passei por essa fase, não tem problema nenhum, né? O importante é o que a gente fala, que é você acolher, né? A gente não pode brigar com tal situação. Então por isso que a gente fala viver o luto, né? Eu considero um luto, assim, pelos estudos que tenho, dentro de um padrão de normalidade, ali a partir de que dure 1 ano, 1 ano e meio, talvez um pouquinho mais para um pouquinho menos para outro, mas esse período. Agora, o que a gente acha disfuncional, uma pessoa que já está 5 anos, 3 anos, 9 anos, perder uma pessoa e ainda estar vivendo aquele processo de luto, aí é bem traumatizante. A gente percebe que há uma diferença entre o trauma, né? Eu gosto de classificar isso. O trauma e aquilo que traumatiza. Então, por exemplo, o trauma, vamos entender o trauma como um evento, uma experiência que não boa, uma experiência desconfortável, seja um abuso, seja uma agressão, seja um abandono, seja uma rejeição, um acidente de carro, um assalto. Então, isso é um trauma. Agora, a gente precisa estar atento para ver se isso traumatizou ou não. Né? E aí, se traumatizou, aí a gente vai começar a ver as sequelas. Então, o que a gente percebe? O estudo da pessoa. Uma pessoa mais materialista, por exemplo, é uma pessoa que com certeza ela vai sofrer mais com o luto. Ela vai sentir mais essa desconexão. Uma pessoa que já tem uma ampliação de consciência, já tem um estudo, uma mudança de percepção, vai sofrer também. Todos nós vamos sofrer, todos nós vamos sentir, mas é dar lugar para isso, né? Esse impacto, ele é imediato, Maurício? Ou ele leva um tempo para a pessoa viver esse luto? Eu percebo, Fran, que existem os 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que o impacto é imediato, né? Tem pessoas que já ficam depressivas imediatamente pós uma perda. Tem pessoas que parecem estar lidando bem, nossa, para viver com aquela situação, às vezes até para resolver problemas da família, quando o outro morreu, aí depois lá na frente passa alguns meses, aí começa a cair, começa a bater. Então, a biologia, né, ela é fascinante por isso, ela não tem uma lógica, como uma conta de matemática, por exemplo. Então, a gente tem que observar. O que eu gosto sempre de ensinar dentro da reprogramação biológica, Fran, é o seguinte: a gente vivia muito tempo, a gente ainda vive, e eu coloco a gente para pensar sobre a diferença de dualidade e polaridade. Tá?
que aí nós vamos chegar no luto. A dualidade é o bem e o mal. É aquelas crenças que foram colocadas na gente sempre sobre o bem e sobre o mal. Então, isso não é bom, isso aqui é o mal, isso aqui é o bem, isso presta, isso não presta. Mas quando a gente entende na natureza, no estudo do universo, quando a gente observa, a gente entende também o quanto a polaridade parece ser mais importante. Por exemplo, a noite e o dia. Às vezes a noite é mais propício para algum tipo de ação criminosa acontecer. Então, por exemplo, os estupradores preferem a noite, tá? Porém, a noite é ruim. Então, a noite e o bem, quem é o vilão da história? Não tem. A água limpa, a terra suja. Então, a terra é o vilão, a terra é o ruim. Então, a gente foi criado num paradigma desde pequeno para entender isso sobre o bem e o mal, as nossas crenças limitantes. Se a gente para pensar hoje na polaridade, a gente entende que morrer faz parte da vida. É com a morte que se aprende a viver. É a morte que me faz querer estar cada vez mais em contato com você, ser mais carinhoso com você, ser mais empático, porque eu sei que um dia eu vou te perder, ou eu vou embora. Né? O que seria da tristeza, da alegria, se a gente não soubesse o que é ser triste? Se eu não passasse uma tristeza na minha vida, eu nunca ia dar valor na alegria, porque aquilo ia ser uma coisa constante na minha vida. Não é? Então, quando a gente olha para a polaridade, vamos sofrer sim, vamos chorar, vamos sofrer quando alguém morrer. Faz parte da energia. Ela é tão perfeita quanto o nascimento. Só que ela nos causa muito medo, porque isso são crenças desde a infância, né? E aí isso faz toda a diferença na cabeça da pessoa numa coisa que a gente chama de percepção. A percepção, Fran e ouvintes, é o que define o mundo. A maneira como eu enxergo esse mundo. É o que vai definir. Tá? Então, é assim que eu coloco vocês para pensarem, né, uma contribuição aí, sobre encarar o luto, sim, dói, mas não brigar com ele dentro de você. Aceita, chora, conversa, busque ajuda, porque ele faz parte da vida. Essa internalização do luto, de não chorar, né? Mas você sentir, traz algumas doenças junto com ela? O nosso Sim. corpo pode sentir? Sim. E tem muita gente que não associa isso a esse período do luto? Perfeito, perfeito sua colocação. Por exemplo, o órgão do corpo ligado à emoção da tristeza é o pulmão. O órgão do corpo ligado à emoção da raiva, porque tem muitos lutos que causam raivas, principalmente quando é assassinato, são mais difíceis da gente aceitar aquela perda, né? Então, assim, você tem raiva. Isso, se não for bem resolvido, por exemplo, processos de raiva, você pode ter todo o seu trato digestório afetado, desde esôfago, estômago até intestino, inclusive vesícula e pâncreas, que eles respondem à raiva. E aí sim, eu estou falando de que problemas, Maurício? Eu estou falando de uma simples gastrite ou até de um tumor. Então, tudo aquilo que é internalizado, né, que não é externalizado pelo corpo. A teoria polivagal do Stephen Porges fala que 80% da nossa comunicação é muito mais do corpo para o cérebro. 80% é a teoria polivagal. Então, assim, eu tenho que deixar o que está no meu corpo vir. Eu tenho que botar essas emoções para fora. Agora, a estratégia, eu não preciso botar uma emoção de raiva para fora dando um soco na cara de alguém. Porque essa estratégia não é funcional. Tá? Mas eu tenho várias maneiras de deixar essa raiva vir, porque o sentimento internalizado, aquela situação mal curada dentro de você, ela pode se reverter, inclusive, num programa biológico, ou como você conhece aí na sua casa, uma doença bastante séria. Inclusive, uma doença tumoral, porque você não conseguiu trabalhar as suas emoções e liberar essas emoções de forma correta, né? Eu penso também, doutor Maurício, na questão daqueles que não conseguiram se despedir, né? Tem um amigo, um parente, está em outra cidade, não conseguiu vir no velório a tempo. Como que isso também impacta na vida da pessoa e o que ela deve fazer? Totalmente, né? Eu gosto de passar uma tarefa para esses casos, tá? Uma tarefa bem diferente, né? Mas foi legal você colocar isso. O Covid agora, né, Fran, aconteceu muito isso. Velórios que não podiam acontecer, enterros muito rápidos, a pessoa não conseguia se despedir. Então, quando você não se despede, por exemplo, a tradição africana, 9 dias de velório, Fran. 9 dias. 9 dias de velório. Para a pessoa ir se desapegando daquilo, se acostumando com aquela perda,
né? Eu falo que na nossa cultura a gente se livra do corpo, a gente não faz velório, né? São coisas que às vezes eu pergunto, porque a gente vê muito o americano e o inglês, o caso da rainha, né? Quantos dias teve É de isso. velório para poder ter sido sepultado o corpo? Talvez no caso da rainha, talvez Uhum. pela notoriedade Uhum. dela, para todo mundo dar tempo de despedir, né? Uhum. Na África é uma tradição mesmo. Mandela foi Uhum. velado em 9 dias, Nelson Mandela. Então, o que acontece? É um tempo de despedida. Então, voltando à tua pergunta, quando eu não consigo me despedir do corpo, eu, de repente, vou ficar com um luto crônico, um luto mal resolvido. Então, o que que eu aconselho quando eu percebo isso nos meus pacientinhos? Não dá para exumar o corpo. Então, o que que eu falo? Pega uma foto, coloca a foto num porta-retrato de madeira, deitado, barriga para cima, como se estivesse no velório. Acende uma vela branca, a vela só simbólica, tá? Nada de religião. Só simbólica. Uma vela de 7 dias, branca, para marcar o tempo. Uma flor ali do lado, uma flor típica, pode ser o crisântemo, típico de velório. E ali a pessoa trabalha, faz igual aqui. Nós estamos trabalhando, de repente eu chego em casa, vou lá pro velório, certo? Choro, fico ali fazendo uma oração, conversando, agradecendo por tudo, pelo tempo. Ali vem um choro e a pessoa vai velando aquilo. Quando a vela acabar, arranca tudo, joga fora e põe o porta-retrato em pé. Uhum. Esse é um exercício de luto simbólico que tem dado muito certo com os meus clientes, com os meus pacientes. Tem resolvido muitos casos de velórios difíceis, que a pessoa não se desliga, justamente por isso, porque não deu tempo de despedir, né? Não deu tempo de dar o último tchau. E isso é realmente bem importante sua colocação. E existe uma diferença entre perder uma pessoa que estava doente, que você participou de cada processo, daquela que morreu repentinamente? Existe sim, Fran. É porque a pessoa que está doente, ela já está sendo feita uma preparação, né? Uhum. Ainda mais quanto mais doente ela vai ficando, chega um momento que o próprio familiar está rezando para Deus levar ele embora, Uhum. né? Então aquilo não é que não vai sofrer, Uhum. vai sofrer, mas há um preparo. Agora, a morte abrupta, acidente de carro, assassinatos, suicídios, essas mortes são as piores. Por quê? Porque o ser humano ele quer entender o porquê. Uhum. E nós não temos explicação para tudo. Uhum. Né? Às vezes uma pessoa se mata, toda a família quer, mas por quê? A pessoa não deixou carta, não deixou nada, mas por quê? Aí fica fazendo teorias, isso judia demais, né? Isso é uma das coisas que mais judia o corpo. E a gente não tem, o ser humano não tem condição de responder tudo. Nós temos muito estudo para várias coisas, mas não para tudo. Então essa morte repentina, como é que você vai explicar? Um menino de 24 anos que sai de carro, bate o carro e morre, com 24 anos. Geralmente, eu acredito assim que pro filho superar a morte dos pais por uma ordem natural é mais tranquilo. Meus pais estão mais velhos, às vezes adoeceram, mas quando é os pais que perdem um filho, deve ser muito mais difícil. Muito mais difícil. E a dor monstruosa, né? Quem já descreveu, como eu tenho muito cliente em consultório, eu sei isso bem. Uhum. Graças a Deus eu não passei por isso, espero não passar tão cedo, ou pelo menos ir embora antes, né? Mas, assim, quem passou, Fran, diz que é a pior dor do mundo. E aí é que tá a questão. Quando a gente tem uma dor, quando você come alguma coisa ruim, imagina, você foi comprar um salgado. O salgado tá horrível. O que que você faz? Você joga fora. Ou deixa ele de lado, não é? Uhum. Agora, quando a gente tem uma perda, eu não consigo deixar ela de lado. Ou eu olho para ela, ou eu encaro, ou eu deixo vir isso. Com toda a dor, com orientações necessárias, ajudas necessárias, ou então eu vou ficar com esse luto amargurado. As pessoas, elas têm sentimento ruim, isso não é só pro luto, hein? O luto é um deles. Talvez o mais forte. Mas a gente tem sentimentos, a gente quer se livrar deles. Uhum. Eu não consigo me livrar de sentimento, eu tenho que encarar eles. Eu tenho que deixar eles fazerem parte do meu corpo. Eu tenho que pôr eles para fora. Mas aí algumas crenças, tipo, não pode chorar, tem que ser forte. Quantas vezes eu já fui em velórios, muito antes de ser terapeuta? Uhum. A mãe perde um filho lá na minha infância, eu perdi alguns amigos de infância. A mãe lá, todo mundo falava assim, não chora, você tem que ser forte. Isso quando não dopavam ela, Uhum. para ela não chorar. Isso é péssimo. Geralmente. É uma pessoa que vai ficar de luto se não tomar cuidado para sempre. Essa era a minha pergunta. Qual seria o tempo natural do luto? 1 ano, 1 ano e 2 meses, até 2 anos, Fran, é aceitável. Assim, biologia, eu não gosto muito de dar data e prazo. Mas o que é aceitável? Vamos pôr assim pra gente, até 2 anos. Eu acho muito aceitável.
Tá? Depois disso, aí precisa ver o que está acontecendo, porque aí pode começar a ficar patológico. A saudade sempre vai ficar. Mas a pessoa ainda está desmotivada para a vida, ainda está depressiva, aí realmente tem que olhar, né? E nesse período até 2 anos, é muito importante que a pessoa, existe na teoria polivagal, o nervo vago ventral e o vago dorsal. O vago dorsal é o que vai estar muito ativado quando a gente perde alguém, quando a gente tem um trauma desse tipo. O vago ventral é o que equilibra, é o do amor, é o do contato. Então uma pessoa que tem uma perda dessa de um filho, o que é importante a nível social? Essa pessoa ter contato com pessoas que ama, receber muito abraço, estar perto de pessoas. Isso ajuda muito o sistema polivagal. O que é o nervo vago? O nervo vago é o principal nervo do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, esse nervo que regula nossas emoções. Então, é muito importante uma pessoa que teve uma perda terrível, ela está amparada com o vago ventral, que é o vago amoroso, é o vago do contato, é o vago do olho no olho, da ocitocina, que é produzido por esse carinho. Então, isso ajuda muito nesse processo de recuperação do luto. Mas a gente não se livra do luto. A gente enfrenta ele, a gente trabalha, a gente elabora ele, a gente vai cuidando dele. Esse é um processo natural. Nós temos uma ouvinte chamada Camila Maciel, e ela diz assim, que quando faleceu a avó dela, a filha era muito ligada à bisavó. E ela disse para a filha, levou a filha no velório e disse para a filha que a bisavó tinha se tornado uma estrelinha. A pergunta se isso ajuda a criança a passar pela fase do luto também, ou se a criança não tem essa percepção. A filha dela tinha 4 anos. Uma criança de 4 anos, ela não tem muita maturidade, aliás, quase não tem maturidade nenhuma, né? Então, talvez você falar estrelinha é uma forma lúdica, didática, isso é bem comum, tá? Não sou contra nem a favor. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que a verdade sempre. Só que para uma criança de 4 anos, a gente também tem que tomar cuidado com a forma que fala, porque é uma criança que ela não tem como entender as coisas. Mas se eu passar, mas sempre é a verdade, assim, a vovó não vai mais voltar. Tipo, a vovó fez uma viagem, ou mesmo a vovó morreu. Lembra do teu passarinho que morreu? Lembra? Então, a vovó morreu. Quanto antes a criança começar a lidar com isso, mas com a ajuda de um adulto, não é só jogar no ar. Ó, a vovó morreu e não volta mais, tá? Esquece a vovó. Então, assim, aí é muito traumático. Mas quanto mais a verdade ser colocada de uma forma, sem muitas fantasias, mas com carinho, com ressignificado, né? Mostrando, olha o passarinho, lembra do passarinho que a gente tinha? O que aconteceu com ele? Ah, ele morreu, mamãe. Ah, então ele morreu. Então as pessoas morrem também. Então elas vão, a gente não sabe. Às vezes a criança pergunta, mas para onde que vai? Não tem nada de errado você virar para uma criança e falar assim, eu não sei para onde vai, filha. Tem gente que acredita que vai para tal lugar, mas o fato é que a vovó não volta mais fisicamente. A gente não vai poder mais ver e pegar a vovó. Mas a vovó, filha, está dentro do nosso coração. Então a gente pode falar com ela, rezar por ela toda noite, porque a vovó está dentro da gente. E essa é uma parte importante de reconstruir numa criança a vida das pessoas dentro da gente. A gente só espelha a vida das pessoas fora da gente. As pessoas vivem dentro de nós também. Tá? Então, isso tem que ser cultivado. Então, eu falo assim, quer falar da estrelinha? Tá, mas quanto mais verdadeiro desde pequeno, melhor é. Adolescentes também nessa fase. É fácil tratar também da questão da morte, os pais trabalharem com o adolescente, quando nunca se viveu isso? O adolescente, o que eu sinto que vai acontecer? Se esse adolescente teve uma boa estrutura familiar, eu acredito que vou dizer tranquilo, é sofrido. Toda morte é sofrida. Mas vai trabalhar bacana, vai trabalhar legal, vai dar certo. O que a gente sente nos adolescentes, a maior revolta, dificuldades, e aí a morte só piora tudo, é quando esse adolescente vem com muito julgamento dos pais porque teve uma infância muito traumática. O adolescente é a fase que mais julga o comportamento dos pais com ele. Seria que a coisa, não seria um sentimento de culpa? Mas revolta mesmo. Abandono, rejeição. São coisas muito comuns que os adolescentes sentem. Culpa também no sentido, eu entendi tua fala, a culpa no sentido, Fran, de que o adolescente, a criança, ela se sente muito culpada, e muito antes da adolescência, tá? Ela se sente culpada por não ter feito uma mãe feliz, por não ter feito um pai feliz.
Quando a criança e ela vai caminhando para a adolescência, então sim, ela pode também sentir culpa na adolescência. Agora você imagina, uma criança que tem sentimento de rejeição, de culpa, de abandono e ainda perde alguém que ama. Às vezes uma única pessoa, uma avó, que era a única que dava carinho. Você imagina como isso vai ser desafiador. Porque ele já tem revolta com os pais. Aí ele perde a avó, que era a única que dava carinho para ele. Vai dar um trabalho, assim, vai ser desafiador. Mas tudo é possível, né? E sem contar que o adolescente ainda não tem uma maturidade cortical total. A maturidade cortical é 21 a 25 anos. Então, olha só, o adolescente também não tem a maturidade que se espera. É tempo para ele poder. É tempo para ele poder. Então, aí talvez vai precisar de profissionais para ajudá-lo, de técnicas para ajudá-lo, né? Para ajudar ele a entender o corpo. Hoje o que eu percebo muito assim em terapia, que é um ponto importante de colocar. As pessoas perderam a conexão, principalmente no mundo ocidental, da cabeça com o corpo. É como se a gente vivesse decapitado simbolicamente. Então, assim, eu quero pensar muito, mas eu quero sentir pouco. Aliás, não, eu quero sentir sim, mas só as coisas gostosas. Só aquilo que é gostoso eu quero sentir. É como se eu quisesse negar a minha sombra. Eu sou feito de luz em sombra. Eu preciso também estar aberto a sentir, deixar vir as coisas também que são doloridas para ocorrer o processo de cura, né? A comunicação da teoria de Stephen Porges é 80% do corpo para a mente. Olha que importante isso. 80% das suas sensações, quando você faz uma conversa ou uma terapia que só fica a nível mental, você está resolvendo 20% da pessoa. 20% só. É preciso trazer as emoções, deixar elas virem, para você proporcionar realmente, quando você quer falar de um tratamento completo, para você também precisa incluir o corpo. O que mais seria importante nós pontuarmos, Maurício, nessa fase mesmo do luto? Eu acredito que eu queria muito, sentir muito, né, por todo mundo que está nos ouvindo que teve uma perda. A perda deixa buracos importantes, né? Porque é tão gostoso estar vivo, né? Eu me lembro do Chico Anísio, achei uma das coisas mais lindas que eu ouvi. O repórter ele já estava bem mal, tal, mas estava falando ainda. O repórter perguntou para ele: Chico, você tem medo de morrer? Ele falou assim: não, eu tenho dó, porque eu adoro a vida. Olha que interessante, né? Então, assim, para quem perdeu nessa pandemia, ou perdeu alguém assassinado, suicídio, acidente de carro, a gente sente muito, né? Porque é um processo muito triste esse desligamento. Mas a grande mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, galera: polaridade, tá? Pessoal que está ouvindo aí, polaridade. A morte, como diz o Homem de Ferro, né, nos Vingadores, ele tinha uma frase muito interessante, olha só, mas uma frase bem madura, né, para um filme de ficção. Ele falava assim: parte da jornada é o fim, né? Só que sabemos que esse fim não é bem um fim como todo mundo pensa. Uns acreditam que é o fim, outros acreditam que é o começo. Então vamos mudar essa frase do Homem de Ferro, né? Parte da jornada é a morte. O nascimento e a morte. Então isso vai acontecer, quer a gente queira ou não. Então estudar, ampliar a consciência, desapegar um pouco da parte material, se autoconhecer, ampliar, né? Tem muitos vídeos gratuitos. Hoje tem material em tudo quanto é lugar. Na minha época, na sua época, pra gente pegar um livro na faculdade, lembra como era? Você lembra como era? Às vezes a gente precisava fazer reserva. Reserva. Hoje você bate o celular na tua mão, você tem acesso ao mundo inteiro, a livros incríveis. Então, assim, é estudar pra gente desenvolver, porque fatalmente... minha mãe dizia: viver é administrar perdas, né? Então, assim, a gente vai ter que aprender a administrar perdas. Só que também não precisa ser tão violento quanto você acha. Então, quanto mais você expandir tua consciência, mais você vai se preparando para essa fase da vida também. E sim, uma fase bonita. Uma fase bonita também, porque não é só nascer que é bonito. Tá? Também é se desligar. E a grande mensagem que eu digo é através da morte que a gente aprende sobre a vida. Então aprenda a amar o seu próximo. Aprenda a valorizar teu filho, tua esposa, teus amigos, tá? Porque nada é permanente na vida. Tudo é impermanente. Então aprenda com a morte o sentido da vida, Fran. Maurício, eu vou agradecer a sua presença aqui na CBN. Nosso tempo está encerrando. Nós conversamos com o terapeuta e criador da reprogramação biológica, Maurício Valente, que já esteve aqui na CBN e hoje trouxe mais um pouquinho do seu conhecimento para nós. Que gratidão. No peito pelo convite. Que honra, Fran. Obrigado.